Boa noite a todos. Nós somos o Grupo 7 e vamos fazer a nossa apresentação do primeiro subprojeto da disciplina de Controle 2 com o professor José Vergara. Nós somos o Hugo Felipe Rafael Mucchiuti e o Guilherme Gabriel de Oliveira. Vamos começar então. O que nós vamos falar primeiramente nesse nosso subprojeto? O que é a construção de uma raiz? Nada mais é do que utilizar a nossa função de transferência e retiramos o root locus dela pelo MATLAB daí. Mas não é simplesmente só jogar no MATLAB e obtermos os resultados. A gente precisa observar os segmentos do eixo real para ver se daí essa raiz faz ou não parte do lugar das raízes, que é um negocinho que a gente vai ver um pouquinho mais para frente na apresentação. Aqui, que a gente tira o nosso root locus do MATLAB, a gente pode ver como que fica em malha aberta, malha fechada e com o uso do nosso controlador PID. Por que a gente verificou essas diferenças aqui? Porque como eu mencionei um pouco mais atrás, nós vamos ver o lugar das raízes e principalmente a gente precisa do sistema em malha fechada no caso. Pela imagem ali, a gente pode observar os polos e as raízes da nossa equaçãozinha de função de transferência que a gente está utilizando. Que no caso é a equação que nós utilizamos é a equação modelada de um caso de um piloto automático, que é o que a gente usou no semestre passado na disciplina de controle 1. Aqui nós podemos observar aqui os polos e os zeros da onde eles saíram. Agora a gente vai falar um pouquinho da qual é a utilidade do lugar da raiz. O que é isso? Para a gente saber o lugar da raiz, nada mais é do que fazer uma observação do nosso sistema em malha fechada. Ver como ele se comporta variando o ganho e com isso fazendo com que os polos mudem de lugar. Essa base de fazer o polo mudar de lugar a gente pode, é o que a gente tem que fazer para os nossos futuros controladores PID. E também a gente pode verificar se o nosso sistema ele é estável ou estável, simplificando ele a praticamente a quase um sistema de primeira ordem, para a gente poder também observar se ele fica mais rápido ou mais lento. Por isso que ele é muito bom para ser estudado, o LR. Ele é muito importante na nossa disciplina. Agora vamos falar um pouquinho das relações entre o LR, que é o lugar da raiz, e o mapa polo zero. Quais são as diferenças entre eles? O nosso LR mostra como os polos irão se comportar em relação a um nosso determinado ganho, ou seja, a variação desse ganho vai nos dar uma resposta mais efetiva ou não. Já o diagrama de mapa de polo zero mostra onde os polos vão estar, onde os polos estão naquele determinado momento. Essa é a principal diferença entre eles. Enquanto um mostra como eles irão se comportar em relação a um determinado ganho, o outro mostra o local que eles estão naquele determinado momento. Agora só um pouquinho para a gente relembrar também o que cada ação significa. Nós temos a ação proporcional, que ela diminui o erro estacionário no sistema. Aí a gente pode ver pelos gráficos ali que conforme nós vamos aumentando o nosso ganho na ação proporcional, nós temos um menor erro no regime estacionário possível. Ação integradora. O que quer dizer ação integradora? Quer dizer que quando nós aplicamos essa ação, a saída do nosso sistema se torna oscilatória. Por que se torna oscilatória? Porque há uma somatória dos nossos erros. E com isso, o tempo de acomodação dela, ela é um pouco mais lenta. Como também podemos observar ali nos nossos gráficos. Já a ação derivadora, ela sozinha não apresenta grandes resultados. Ela é mais utilizado para a gente ver o erro, digamos, antes dele acontecer.
ele é como se fosse achar o erro. O que a gente pode observar também é ali nos gráficos. Aqui é só como ficaria o nosso diagramazinho de blocos dada a uma determinada entrada com um controlador PID, que no caso ali nós temos a ação proporcional, a ação derivadora e a ação integradora ali com a nossa função de transferência. Olá, então eu sou o Guilherme Gabriel de Oliveira e como nosso amigo Hugo nos lembrou aqui lá de controle 1 sobre as ações, agora eu posso fazer as suas relações entre polos e zeros. Enfim, sabemos que em um sistema os polos dominantes estão no polo complexo, influenciando na resposta do sistema. Variando os polos dominantes, temos uma maior flexibilidade na resposta. Inserindo polos e zeros, mudamos o lugar das raízes para obtermos a resposta desejada. Então, vou começar falando da ação P, do compensador proporcional, que não aciona polos no sistema e nem muda o local das raízes. Temos também a ação PI, do compensador proporcional integrador, que é onde se adiciona um polo na origem do sistema, mudando sua contribuição angular, e colocamos um valor de zero muito baixo para anular o efeito, fazendo assim que ele fique com os mesmos segmentos de antes. É também a ação mais utilizada. Temos a ação PD, do proporcional derivativo, que deixa o sistema muito sensível e é raramente utilizado. É mais utilizado mesmo como mecanismo de aviso para o sistema, antes que aconteça alguma coisa que não deveria. Adiciona zeros, enquanto o integrador adiciona polos. E, por fim, temos a ação PID, proporcional integrador derivativa, onde adiciona tantos polos como zeros. Nunca temos os controladores só integradores ou derivadores. Sempre temos a ação proporcional junto a eles. A contribuição angular dos polos ou zeros no sistema sempre tem que ser mantida, para que os segmentos do lugar das raízes não seja modificado. Então, por fim, vamos falar do sistema de fase não mínimo. O que são? São sistemas com funções de transferência com zeros no sistema, plano lateral direito, SPLD. Mesmo rebatendo esse sistema do SPLE, sistema plano lateral esquerdo, temos que sua magnitude não muda. A única alteração será no diagrama de fase. Se os zeros estão todos no SPLE, sistema plano lateral esquerdo, dizemos que o sistema é de fase mínima. E se houver ao menos um zero no SPLD, ele já será caracterizado como não mínimo. Em fase mínima, colocando uma entrada à saída não irá indicar atrasos, e em SPLD ele apresenta uma defasagem. Então, por fim, falamos sobre o efeito do polos e zeros no SPLD. Zeros transformam em sistema de fase não mínimo, e polos tornam o sistema instável. Então, acho que é isso. Acho que então terminamos com este vídeo. Muito obrigado a todos que ouviram e até a próxima.